Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, vamos estudar a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Certamente você já deve ter lido esse texto. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse a você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Pai, nós queremos orar agora por essa palavra que nós lemos e pedimos que o Senhor nos edifique com ela, nos santifique, nos transforme. Queremos, ó Pai, dar o nosso melhor ao Senhor agora, e assim oramos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Todos os anos, o governo, ele faz uma campanha de vacinação contra a paralisia infantil, poliomielite. E o problema da infecção que essa doença causa é que realmente ela paralisa o desenvolvimento do ser humano. Ela impede, e às vezes, pelo menos pelo que eu pesquisei, até adultos também, se não forem vacinados, eles podem ser contaminados. É uma doença em que, na maioria dos países, já está extinto, mas existem alguns lugares que ainda tem esse vírus. E o mal que esse vírus faz é atrapalhar não somente o desenvolvimento físico, mas naturalmente o futuro de algumas pessoas. Porque se você tem limitações, se você tem dificuldades, naturalmente algumas coisas no futuro para você vai ser mais difícil. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito de uma serpente que de alguma maneira tentou paralisar os planos de Deus aqui na terra. A serpente que acabamos de ler aqui nessa história da queda de Adão e Eva foi a principal responsável por levar este casal à queda no pecado. Foi ela quem induziu, foi ela quem estimulou o erro na vida deles. E queridos, escute uma coisa: as más companhias nos paralisarão espiritualmente se continuarmos andando com elas. Todas as pessoas que caminham junto com pessoas que não somam com sua vida, certamente têm a sua vida paralisada. E nós não queremos ter a nossa vida paralisada. Nós temos uma cidade para ganhar para Jesus. Nós temos famílias para ganhar para Jesus.
Nós temos realmente uma missão muito nobre, muito desafiadora, mas tem um segredo: essa missão não é nossa, essa missão é do Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é que está à frente dessa batalha. Nós somos resposta de oração de Jesus, quando diz: olha, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, vamos orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara, e Deus enviou cada um de nós. Nós não podemos paralisar o nosso desenvolvimento espiritual, queridos. E assim como todos os anos há essa campanha de vacinação contra a paralisia infantil, receba essa palavra nessa noite como uma vacina, para que você possa vencer todas as paralisias espirituais que por um acaso estão tentando entrar na sua vida, estão tentando contaminar a sua vida. Ah, meu irmão, na minha vida não. Na minha vida não. E é isso que eu desejo para cada um de nós. O tema da nossa mensagem é justamente esse: vencendo as paralisias espirituais. Você quer vencer as paralisias? Você quer nem ser contaminado, nem contaminar outra pessoa? Eu também quero. Então, nós vamos ver a partir desse texto. Infelizmente, o que foi que Adão e Eva deveriam ter tido cuidado, mas não tiveram, e assim, infelizmente, tiveram uma paralisia no seu desenvolvimento espiritual, na sua relação com Deus, na sua relação como casal, e de estarem habitando num lugar extraordinário que era o paraíso do qual o Senhor criou. Então, quais foram as coisas que paralisaram a vida de Adão e Eva? A primeira coisa que pode paralisar a minha vida e a sua vida, eu até já citei, são as más companhias. Quando você pensa na má companhia, você já está lembrando de alguém aí? Está lembrando de alguém aí que não foi uma boa companhia para você, que não é uma boa companhia para você? Você consegue identificar essa pessoa? Uma pessoa que fisicamente ela é humana, mas ela tem comportamento de serpente. Essa serpente, ela não somente buscou paralisar a vida desse casal, mas ela também buscou desviar esse casal dos propósitos do Senhor. E há más companhias que têm justamente feito isso em nossas vidas. Estão paralisando, estão tirando o foco das nossas vidas com relação aos planos de Deus. Quando a gente menos percebe, nós já estamos tão envolvidos, nós já estamos tão distantes do Senhor, e a gente não percebe que aos poucos, um mau conselho, um conselho baseado em valores mundanos, em valores que não estão relacionados com os valores divinos, nos tiram do foco, nos tiram da linha que Deus traçou para cada um de nós. Quem era essa serpente? O texto diz que essa serpente era o animal mais astuto. Aí você pode dizer assim: mas por que Deus criou a serpente? Por que Deus criou a serpente? Para pecar, para nos levar a pecar? Meu irmão, Deus criou todas as coisas, criou a serpente e os animais assim como nos criou. Ele é Senhor de todas as coisas, mas Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos pecar ou não. A decisão de pecar é sua, a decisão de ser uma má companhia é sua, a decisão de desobedecer a Deus é sua. Eu vejo frequentemente as pessoas dizendo: é o diabo que faz isso, o diabo ele só faz te tentar, o diabo ele só apresenta, ele coloca a casca de banana, mas quem escolhe cair sou eu e você, infelizmente. Essa serpente, ela era perspicaz, era uma serpente que tinha uma coisa também impressionante: ela falava. Pensou, você andando no lugar, você passa uma cascavel, bom dia, negócio meio estranho, né? Essa serpente, ela falava. E certo dia, ela saiu com um propósito, e o propósito que ela tinha era de usar a fala dela para desconectar uma parte da criação de Deus.
ela usa, ela verbaliza, ela encoraja negativamente, mas encoraja, e ela usa aquilo que Deus lhe permitiu ter de uma maneira ruim. Ela traiu essa mulher e esse homem. E a primeira coisa que as más companhias elas fazem, ela nos atrai, ela nos envolve, ela é como uma serpente, ela vai nos abraçando e nos envolvendo até nos sufocar. Essa serpente não sufocou Adão e Eva com um acocho, ela sufocou Adão e Eva com as suas palavras e com seus conselhos. Há pessoas que, infelizmente, estão sendo sufocadas, estão perdendo a sua vida, estão perdendo o prazer de ter Jesus na sua vida, estão perdendo o prazer de servir ao Senhor, estão perdendo o prazer de estar com o Senhor, porque os conselhos das más companhias estão tirando você dos caminhos do Senhor, querido, querida. Essa serpente, ela atrai, e ela coloca uma dúvida no coração desse casal, desta mulher. Ela mostra para essa mulher que se ela comesse do fruto, ela ia ganhar e não perder. Ela iria ter algo que não tinha. E sabe o que é interessante? Realmente, ela teve conhecimento do bem e do mal, mas aquele conhecimento do bem e do mal só atrapalhou a vida deles. Só atrapalhou a vida deles. É interessante que Deus deu tudo o que o homem precisava, mas quando ele buscou o que Deus não lhe deu, o homem caiu em pecado. Ele baixou o nível. Já parou para pensar nisso? Ele tinha tudo. Ele estava no paraíso, ele tinha um relacionamento profundo com o Senhor, ele se encontrava com o Senhor. Deus lhe deu a condição de dominar sobre os animais. Meu irmão, não tem Fernando de Noronha não. Lá o paraíso era mais bonito que Fernando de Noronha. Não tem nenhum outro lugar, não tinha Serra Talhada bonita não, eita. Era linda demais o lugar, era lindo demais o lugar. Por quê? Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Não tinha poluição, não tinha absolutamente nada que pudesse de alguma maneira afetar aquele ambiente. Aquele homem e aquela mulher tinham tudo, mas no dia que eles quiseram ter aquilo que Deus não lhe deu, eles caíram em pecado. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você anda com pessoas que estão de alguma maneira alimentando a sua alma, alimentando seus pensamentos com aquilo que Deus não lhe deu, se afaste dessa pessoa. Exclua essa pessoa, apague essa pessoa dos seus contatos, bloqueie essa pessoa no Instagram, saia desse grupo de WhatsApp. Meu irmão, fuja disso, porque a serpente, ela continua atraindo os outros, as más companhias continuam tirando as pessoas da presença do Senhor, e ela começa a colocar dúvida, ela começa a levar esse casal a duvidar do amor de Deus. E o que é que ela termina? Ela termina estimulando ao pecado. Come desse fruto, come que tu vai ganhar com isso. As más companhias, elas só querem o nosso mal. Dalila, ela só sossegou quando viu Sansão morto. Judas, ele era uma má companhia ao lado de Jesus, mas Jesus, ele estava obedecendo à vontade de Deus. Mas Judas traçou um plano contra Jesus. Não sabia ele que a morte na cruz era uma permissão de Deus, mas a escolha de trair foi uma escolha de Judas. E ele trai Jesus. Mulher de Potifar, uma má companhia, ela quer tirar José dos propósitos do Senhor, e ela se oferece àquele homem, porque uma má companhia, ela sempre nos oferece algo, com o intuito de nos tirar algo ainda maior. O diabo no deserto, Jesus está em jejum, e o diabo está ali tentando Jesus por 3 vezes. Que bicho ousado! Ele não está tentando qualquer pessoa, ele está tentando o Filho de Deus. E uma das últimas propostas que ele faz a Jesus é: se você se prostrar diante de mim, eu lhe darei tudo. Que ousadia! E ele sai daquele lugar ali,
contrariado. Sabe por quê? Porque Jesus não abriu mão da sua fidelidade como filho ao seu Pai. Ei, meu irmão, minha irmã, quem são as más companhias? Quem são as pessoas que estão estimulando você a deixar a sua esposa, a deixar o seu esposo? Quem está estimulando você a fazer negócios que contrariam a vontade de Deus? Quem está estimulando você a se afastar da presença do Senhor? Quem está estimulando você a gostar mais dos bens desse mundo do que gostar da presença do Senhor? Quem está impedindo você, ou tentando impedir, ou influenciando a sua vida, para que você não dê o seu melhor? Às vezes, queridos, assim como nesse texto, às vezes a serpente está do nosso lado, às vezes a serpente, infelizmente, está na nossa família, infelizmente, está na nossa igreja, porque a Bíblia diz que na igreja, não somente tem o trigo, tem o joio também, e às vezes ele é plantado no mesmo lugar. Então, às vezes, esse joio, ele está ali para prejudicar a sua vida. São pessoas que verdadeiramente não foram transformadas, não são convertidas ao Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1, há um conselho do Senhor. Ele diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que não anda no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda daqueles que escarnecem do Senhor. A Bíblia diz que antes o prazer dele está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Escute uma coisa: quais são as rodas que você tem sentado? Quais são as piadas indecentes que você tem expressado alegria? Quais são os grupos que você participa e que te afastam do Senhor, que colocam coisas relacionadas à tentação, para te tirar dos planos de Deus? Meu irmão, hoje, uma das maiores tentações, às vezes para ser tentado ou para cair em tentação, a gente não precisa sair de casa, no WhatsApp, no Instagram. Provérbios capítulo 13, abre aí por favor, Provérbios capítulo 13, dá uma olhadinha, o que é que esse versículo fala? Provérbios capítulo 13, veja, que conselho precioso. Provérbios capítulo 13, versículo 20, 13 e 20 diz o seguinte: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o versículo continua: mas o companheiro dos tolos acabará mal. Deus está dizendo para você: se você anda com sábio, você vai se tornar uma pessoa mais sábia, mas se você andar com um tolo, você vai terminar mal essa caminhada. Se há uma má companhia com você, certamente essa caminhada não terminará bem. Se você for olhar um pouquinho à frente, Provérbios capítulo 22, veja que coisa. Provérbios capítulo 22, versículo 24 e 25. Provérbios 22, do 24 a 25 diz: não se associe com quem vive de mau humor. Não se associe, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Diga misericórdia. Na minha vida não. Meu irmão, esse livro é um livro de sabedoria. É o livro que, se nós seguirmos, nós teremos uma vida extraordinária. E o escritor está dando o caminho das pedras. O escritor está dando aqui o mapa da mina do tesouro. Ele diz: olha, você quer ter uma vida plena, segundo a vontade de Deus? Escute uma coisa: não se associe com quem vive de mau humor. Meu irmão, você já conviveu com uma pessoa que vive de mau humor? É horrível. Horrível. Eu tinha um colega no seminário, meu irmão, que ele vivia de mau humor. Ele era pessimista. Não tinha um dia que ele levantasse assim e dissesse: nossa, que dia legal. Não, sempre tinha uma coisa para reclamar.
E a impressão que eu tenho, quer dizer, que quanto mais a pessoa vive de mau humor, mais atrai isso para a vida. Já contei para vocês. Ele disse que saiu para evangelizar com 50 pessoas e um cachorro correu atrás e mordeu a perna de quem? Dele. Ele comprou uma bermuda, lavou a bermuda, botou para enxugar. Era um olho na bermuda, fazendo um feijão no quarto, um olho na bermuda, fazendo um feijão no quarto. Daqui a pouco ele escuta um pipoco, pô! Quando a panela de pressão estourou, melou o quarto dele todo de feijão, ele limpa. Quando ele ia buscar a bermuda, roubaram a bermuda dele. Ele era pessimista. Ele ficava procurando um motivo para se entristecer. Ele chegou um dia do aniversário dele, a gente procurando ele. Ei, vamos procurar. Ele quase dizia o nome dele aqui. Agora a gente está ao vivo, não pode ir. E aí, a gente procurava e não encontrava ele. Daqui a pouco ele chegou no final do dia, todo vermelho. Ele tinha um peito bem peludo assim, com umas bolas assim, ele tinha que fazer um exame. Aquele exame que a gente faz, dá uma raspada aqui no peito, que é para botar os equipamentos. Meu irmão, ele chegou, parecia um pimentão, meu bicho esse. Aí a gente, parabéns, rapaz, a gente nem tocou no assunto aí, parabéns. Parabéns de quê? Aniversário hoje, sim. Mas hoje eu precisei acordar, já fui fazer um exame. Fui lá para a praia, passei meu dia todinho sozinho. E ele tinha sempre um motivo para reclamar, meu irmão. Sabe como foi que terminou a vida dele, infelizmente? Pelo menos lá no tempo que eu estava no seminário, ele trancou o seminário. Ele não concluiu o seu curso. Irmãos, ele era muito pessimista. Ele foi trabalhar em uma igreja de seminarista. E ele tinha uma missão na igreja, dar aula na escola bíblica, e a igreja pagava para ele um salário mínimo, só para dar aula nos domingos. E esse era o trabalho que todo seminarista queria. Aí ele, deixei a igreja, vou buscar outra igreja. Por quê? O pastor queria só que eu pregasse, ou só que eu desse aula na EBD. A igreja tinha mais de 1000 pessoas. Não me dá uma oportunidade um domingo à noite? Eu disse, quer dizer que você é seminarista, aprendendo que é pregar em uma igreja enorme e não está satisfeito. Um homem extremamente pessimista. A Bíblia diz que se você caminhar com pessoas assim, de mau humor, querido, certamente no final você vai se tornar igual a ela. Tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com quem você se associa. Tome cuidado com quem você se relaciona. Tome cuidado, querido, com quem vocês fazem contratos. Cuidado, muito cuidado. Porque a Bíblia diz que se você continuar com essa má companhia, acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Talvez você precise amanhã trabalhar e você vai encontrar essa pessoa lá no trabalho. Eu digo a você, queridos, quando uma das coisas que mais se valoriza hoje nas empresas é a inteligência emocional. Às vezes não é nem a capacidade, a habilidade, mas a inteligência emocional daquela pessoa, a maneira como ela tem equilibrado de tomar decisões, de manter um ambiente saudável. Eu digo a você, no momento que essa empresa entrar em crise, sabe quem vai ser a primeira pessoa que o chefe vai pensar em demitir? Essa pessoa de mau humor. E se você estiver associado a ela, se você estiver caminhando com ela, se você estiver dizendo amém para ela, se você estiver caminhando com ela, infelizmente, o segundo nome será o seu. Porque é isso que a palavra de Deus nos fala, que as más companhias, ela corrompe os bons costumes, infelizmente. Antes de você casar, meu querido e minha querida, pense bem, porque casar com a má companhia é horrível. Se você está pensando em investir na sua vida, cuidado com quem você vai se associar. Cuidado quem vai fazer parte das decisões, dos seus planos e dos seus propósitos. Cuidado. Então,
Adão e Eva tiveram as suas vidas paralisadas porque elas deram ouvidos àquela serpente que era uma má companhia. Em segundo lugar, meus queridos, eu destacaria aqui nesse texto como outra coisa que promove uma paralisia espiritual na nossa vida, não somente as más companhias, mas uma outra coisa, o pecado. O pecado, ele paralisa aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas, aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas. No versículo 8, a Bíblia diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A primeira coisa que eles fizeram foi que depois que eles pecaram, eles automaticamente se afastaram de Deus. Adão, ele trocou a relação com Deus pela relação com uma serpente. Adão, ele trocou a palavra de Deus, as instruções do Senhor, juntamente com a sua esposa, pela palavra da serpente. Queridos, até a atmosfera na casa, no paraíso, na relação de Adão com Eva mudou. Se você for olhar um capítulo anterior, você vai ver Adão tecendo elogios para sua esposa. Depois que ele acorda daquele sono em que o Senhor lhe tira a costela e faz Eva, Adão, ele fala, ele olha para aquela mulher, e Adão agora ele faz a sua primeira poesia. E ele diz: essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Então, vai dizer, que poesia mais feita para essa época, mas para aquela época ali era show. Minha irmã, se o teu marido não sabe fazer poesia, mas um dia ele inventou, ele disse: com A escreva amor, com P escrevo paixão, com a primeira letra do seu nome escrevo fulana no meu coração, celebre. Você vai assim, você já sabia como é que ia terminar, mas que lindo! Adão, ele promovia uma atmosfera romântica na sua casa. Mas Adão, ele deixou de elogiar a sua esposa e ele agora acusava a sua esposa. Ele agora apresentava ela para Deus como uma coisa negativa. Quando Deus pergunta o que foi que Adão fez, ele diz assim: a mulher que o Senhor me deu. Ele não diz: não, essa é osso das minhas cosas, osso dos meus ossos, carne da minha carne, e agora é minha, será chamada varoa, porque do varão foi tirada, essa é minha esposa. Não, ele diz assim: a mulher que o Senhor me deu. Como se estivesse dizendo assim: a culpa é tua, foi o Senhor que me deu essa mulher. Tudo está desconectado na vida de Adão e de Eva. Eles desconectaram a relação deles com Deus, eles desconectaram a relação dele com a missão que eles tinham naquele lugar, na vida de casados. Eles estão em pecado. O texto diz que eles agora têm até vergonha um do outro. Meu irmão, a mulher ou o homem, eles podem estar gordinhos, mas eles não ficam com vergonha de ficar nu na frente um do outro. Porque, meu irmão, se você tiver com essa vergonha, começa uma terapia urgente, porque é impressionante você ficar com vergonha do seu marido, da sua esposa. Não tem vergonha. Eles têm intimidade. Mas a Bíblia diz que eles olharam um para o outro e já não se sentiram à vontade na frente do outro. Por quê? Porque o pecado começa a contaminar a santidade, o leito sem mácula. O pecado começa a distorcer aquilo que Deus fez. Davi, queridos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia diz que Davi
ele, no dia em que todos os outros reis estavam com seus exércitos na guerra, Davi estava em casa. Davi estava gozando de um tempo de férias que ele não deveria ter gozado. E ele olha para a mulher, ele se sente atraído por aquela mulher, Betseba, ele toma aquela mulher, ele tem uma relação com aquela mulher, ele faz toda uma estrutura para pecar, peca, mata aquela mulher. E Davi, ele escreve o Salmo 32. E no Salmo 32, Davi diz que enquanto ele calou o seu pecado, os seus ossos se envelheceram pelo seu constante gemido dia e noite, porque a mão do Senhor pesava sobre ele. Todas as vezes que nós estamos guardando o pecado, todas as vezes que nós estamos guardando uma vida oculta, contrária à vontade de Deus, meu irmão, se você é um cristão, se você é um homem ou uma mulher de Deus, você sofre com isso. Você não vive tranquilamente com isso. Davi diz que ele guardou, ele escondeu, ele fingiu que nada estava acontecendo, mas tudo estava acontecendo na vida dele. E infelizmente o pecado tinha encontrado uma morada no seu coração. E Davi guardou aquilo. Ele diz que enquanto eu guardei, eu comecei a morrer aos poucos. Porque se os olhos começaram a doer, se os seus ossos começaram a trazer sofrimento para ele, se ele sentia a mão do Senhor pesando sobre ele, aquilo não era o propósito de Deus para a vida dele. A Bíblia conta a história do filho pródigo. O filho pródigo, queridos, infelizmente, o filho pródigo, ele se afasta do seu pai, ele pede a sua herança num tempo que não é oportuno, ele gasta tudo, ele vai ter tempo com prostitutas, ele vai beber, e agora ele está cuidando de porcos, e ele quer comer a comida do porco, e você sabe muito bem dessa história, como termina. Ele chega ao fundo do poço, porque o pecado só nos leva para um lugar, para o fundo do poço. O pecado, essa semente diabólica plantada no coração daqueles que deixam ser absorvidos ou ser contaminados por isso, só tem um objetivo: matar, roubar e destruir a sua vida. Mas a Bíblia diz, queridos, que Davi, ele não quis continuar assim. Davi diz que ele confessou o seu pecado. E ele diz que não mais ocultou o seu pecado. E o Salmo 32 diz que quando ele toma essa decisão, ele começa a ouvir cânticos de livramento. Ele começa a perceber a misericórdia e o amor extraordinário de Deus sobre a vida dele. Davi não era digno de perdão, Davi não era digno de qualquer tipo de favor do Senhor, mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Deus ama o pecador, mas Ele não quer que o pecador continue vivendo a vida de pecado. Davi, quando ele reconhece o seu erro, quando ele reconhece o seu pecado, quando ele se entrega ao Senhor, ele recebe o perdão e ele começa a ter a sua vida transformada. Certamente o pecado trouxe consequências muito dolorosas na vida, no reinado, na família de Davi, mas ele recebeu o perdão do Senhor. O filho pródigo, quando ele percebeu que ele estava no fundo do poço por causa do pecado, ele se arrepende, ele volta-se para o Senhor e ele recebe do seu pai uma festa extraordinária, queridos. O arrependimento é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias. Nenhum pecado é perdoado automaticamente. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Se o Espírito Santo habita em você, meu irmão, geralmente, imediatamente quando você peca, você já sente uma direção do Espírito Santo para que você se arrependa, para que você confesse, para que você abra o seu coração. Provérbios capítulo 28, veja o que é que diz, mais uma vez, o livro de Provérbios capítulo 28, um conselho para aqueles que servem a Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Há uma condição para que você encontre a misericórdia do Senhor. Não é somente confessar, você precisa se confessar e se arrepender dos seus pecados. O seu coração não deve estar inclinado mais a cometer o mesmo erro. O autor diz: olha, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Aquele que esconde os seus pecados, ele não prospera, ele não avança. Ele avança até por um tempo, mas ele não avança por todo o tempo, porque ele está contaminado. O seu ser está negativamente
levando ele a viver uma vida que Deus não gostaria que ele vivesse. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, se você está vivendo uma vida de pecado, se você está vivendo uma vida de desobediência a Deus, se há alguma coisa oculta no seu coração, se há pensamentos que não estão alinhados com a vontade de Deus, se os teus olhos estão sentindo mais atraídos por aquilo que Deus não te permitiu ter, se os seus ouvidos estão atraídos por aquilo que Deus não te permitiu ouvir, se as suas mãos têm tocado naquilo que Deus não gostaria que você tocasse, meu irmão, é tempo de você se arrepender, é tempo de você abrir seu coração, é tempo de se entregar ao Senhor, é tempo de ser transformado por Deus. Davi, ele encontra misericórdia porque ele encontra no Senhor a possibilidade do arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9, é isso que a palavra do Senhor me diz. Deus, Ele sabe dos nossos pecados, Deus sabia do erro que Adão e Eva tinham cometido, Deus sabia a atitude que eles escolheram. Deus pergunta: cadê vocês? E a pergunta de Deus era também para impactar: o que é que vocês estão fazendo? Aonde vocês estão? Que não foi o lugar que eu esperava que vocês estivessem. Escute uma coisa, um dia Deus colocou um casal num lugar chamado Jardim do Éden, paraíso, e com um tempo depois, uma serpente veio e estragou tudo. Uma pessoa pode estragar tudo na sua vida. Uma má companhia pode tirar você dos planos de Deus. Uma má companhia pode acabar com o seu casamento. Uma má companhia pode acabar com a sua vida profissional. Uma má companhia pode acabar com a sua reputação. Uma má companhia pode destruir o seu futuro. Mas escute uma coisa, independente daquilo que aconteceu na sua vida, escute uma coisa: Deus está pronto para perdoar os meus e os seus pecados. O sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi derramado para que nós pudéssemos ter a nossa vida transformada. Nós não teríamos condições de ter uma vida transformada. Foi Jesus que fez isso e Ele quer fazer isso por sua vida. Não é somente aceitar Jesus, é reconhecer que você é pecador, é reconhecer que você precisa do perdão e tomar posse desse perdão, e tomar posse dessa misericórdia, desse amor incondicional do Senhor. A segunda coisa, querido, que paralisou a vida espiritual desse casal foi o pecado. E a pergunta que eu faço é: você vai continuar em uma vida de pecado ou você vai se arrepender agora em nome de Jesus? Terceira coisa, a Bíblia diz que não somente a má companhia da serpente, não somente o pecado, mas uma outra coisa fazia parte do coração de Adão. E essa outra coisa é que ele começou e ele deixou de servir a Deus. Adão, ele tinha uma missão. E qual era a missão de Adão? A missão de Adão era amar a sua esposa, era cuidar da sua esposa, era zelar por aquele bem precioso que Deus lhe deu. Mas o que é que Adão agora faz? Ele não tem mais palavras carinhosas com sua esposa, ele não tem palavras mais de encorajamento com a sua esposa. Adão, ele abre mão desse papel, e as palavras de Adão agora são palavras de acusação. Meu irmão, minha irmã, escute uma coisa: as pessoas que muitas vezes deixam de servir ao Senhor, elas também começam a deixar de servir como homem, como mulher de Deus na sua casa. A mulher deixa de ser submissa, o homem deixa de amar a sua esposa, deixa de cuidar dela como deveria cuidar. E isso que acontece com a vida de Adão. Adão tinha uma outra missão: cuidar da criação de Deus, dominar sobre a criação de Deus. Ele abandona isso, ele deixa a serpente dominar a vida dele. As palavras da serpente são mais importantes que as palavras de Deus. Encontram, infelizmente, lugar no coração dele. Adão, ele tinha outra responsabilidade: ter um relacionamento profundo com o Senhor. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor o encontrava naquele lugar. Ele ia conversar com ele, e naquele dia Adão não estava no lugar onde deveria estar. Adão estava escondido. E as pessoas que não querem servir a Deus, que não querem se submeter à vontade de Deus, elas começam a se esconder, elas começam a ficar isoladas, elas começam a deixar os seus ministérios, ela começa a deixar de cuidar de pessoas, ela deixa de evangelizar, ela deixa de falar do amor de Deus, ela deixa de cuidar uns dos outros. Meu querido, minha querida, quando você chega nesse lugar, nós temos uma equipe que se prepara com antecedência para limpar essas cadeiras, uma equipe que chega com antecedência para te receber com um sorriso ali na porta, uma equipe que prepara durante a semana um encontro, uma célula para receber pessoas na sua casa, mesmo sabendo dos riscos que nós temos, porque infelizmente esse vírus ainda continua. Essas pessoas, elas abrem as suas casas, ela
buscam ter um relacionamento com essas pessoas. Por quê? Porque nós amamos pessoas. Quando nós começamos, queridos, a deixar de servir a Deus, nós estamos verdadeiramente colocando para fora aquilo que já existe dentro de nós, uma falta de relação com o Senhor. A pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã: como é que está a tua relação com Deus? Você tem servido ao Senhor? Você tem abraçado uma causa com o Senhor? Você precisa olhar para essa igreja, e se você encontra uma dificuldade, um problema nessa igreja, você diz assim: pastor, há uma dificuldade aqui que eu tenho percebido, mas eu quero, pastor, me comprometer, eu quero abraçar essa causa, pastor, eu quero orar por isso, eu quero servir, pastor, eu quero me submeter aos planos e propósitos que o Senhor tem colocado no seu coração. E eu querido, certamente nós estamos precisando de pessoas que estejam envolvidas, que estejam envolvidos aqui, dando o seu melhor. Quando Davi não foi para a guerra quando ele deveria ir, ficou no palácio, ele caiu em pecado com Betseba. O reinado de Davi nunca mais foi o mesmo. A família começou a se deteriorar. Por quê? Porque ele deixou de fazer aquilo que um rei deveria fazer: estar à frente das suas tropas. Quando você deixa de servir a Deus, infelizmente, meu irmão, minha irmã, você abre uma brecha enorme para que o diabo comece a trabalhar na sua vida. Quando você deixa de servir a Deus, infelizmente, o diabo só coloca no seu coração a sensibilidade para enxergar os defeitos. Um homem cheio de pecado, uma mulher cheia de pecado, ela só consegue encontrar defeito no seu cônjuge. Coisas que para ela ou para ele eram irrelevantes começam a tomar uma proporção extremamente negativa. Imagine um paraíso se transformar no que se transformou. Imagine a nossa casa, pessoas imperfeitas que nós somos. Relacionamento com o filho começa a se deteriorar, com os amigos. Por quê? Porque o pecado está tomando conta. Meu irmão, minha irmã, não deixe de servir ao Senhor. Não deixe de oferecer o seu melhor para o Senhor. Não deixe de entregar ao Senhor os seus dons e os seus talentos. Vou ver a parábola dos talentos aqui. O Senhor vai vir prestar conta com você. E quando Ele vier prestar conta, Ele vai saber aonde você investiu o seu tempo. Quando Deus procurou Adão, quando Deus procurou Eva, Ele não encontrou eles no lugar que eles deveriam estar. Ele não encontrou esse casal aonde ele deveria estar, servindo, amando, desejando ter a presença de Deus naquela tarde. Não, ele se esconde. Será que Deus não sabia aonde Adão e Eva estavam? Será que Deus não sabia o que Adão e Eva tinham cometido? Certamente Ele sabia. E a pergunta é: por que Deus pergunta: Adão, onde você está? É porque essa mesma pergunta que Deus está perguntando para você: fulano, onde é que você está? Você está vivendo a minha vontade na sua vida? Você está tendo um relacionamento que eu gostaria que você tivesse comigo? Você está servindo a Deus como eu gostaria que você servisse? Porque não tem idade para isso, queridos. Não tem idade para servir ao Senhor. Você pode servir ao Senhor com o que você tem. Você pode servir ao Senhor com os seus bens. Você pode servir ao Senhor com a sua vida, com o seu tempo. Você pode servir ao Senhor com as suas forças. Você pode servir ao Senhor até com as suas limitações. Algumas pessoas servem com mais porque Deus, por escolha própria, deu mais talentos a algumas pessoas. Mas Deus nunca deixa ninguém sem qualquer tipo de talento. Sabe onde é o seu lugar? Quando Deus pergunta para Adão e Eva: Adão, cadê você? É porque Deus estava querendo que Adão soubesse que aquele não era o lugar dele, que aquele lugar não foi um lugar que Deus preparou para ele, que Deus foi naquela tarde porque queria encontrar-se com o filho dele, aquele que ele criou, a criatura dele. Deus queria especialmente continuar tendo uma relação de conversa, de intimidade com aquele filho que ele cria. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã: o seu lugar é servindo a Deus no corpo de Cristo. O seu lugar não é só sentado nessa cadeirinha acolchoada, tão gostosa.
O seu lugar é servindo a Deus. O seu lugar é dando o seu melhor. O seu lugar não é dando uma parte, o seu lugar é dando tudo que você tem. O apóstolo Paulo, ele declara isso: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé. A vontade do apóstolo Paulo foi concretizada, porque ele entregou cada dia da sua vida ao Senhor. Não houve um dia sequer que o apóstolo Paulo, depois de convertido, não tenha se gastado na obra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você tem sentido um desprazer em servir ao Senhor, se você não tem sentido o seu coração aquecido para exercer o seu dom e o seu talento, para glorificar o nome de Deus, certamente uma paralisia diabólica está encontrando lugar na sua vida. Mas eu quero, em nome de Jesus, que depois dessa descoberta que você teve com a vida de Adão e de Eva, você possa ser vacinado agora com o Espírito Santo de Deus, que te dá ousadia, que te aponta o caminho, que diz para você: o seu lugar não é um lugar de um relacionamento superficial, o seu lugar não é um lugar de conhecimento da palavra superficial, o seu lugar não é um lugar de servir a Deus de qualquer jeito, o seu lugar é sendo um exemplo, é sendo inspiração para outras pessoas, é glorificando a Deus com aquilo que você é e com aquilo que você faz. Meu irmão, minha irmã, o paraíso precisa voltar a ser paraíso. A tua relação com Deus precisa voltar a ser uma relação quente, uma relação profunda. O primeiro amor precisa inundar o seu coração de novo. Essa é a palavra de Deus quando Ele escreve no livro de Apocalipse: volte ao primeiro amor, volte a buscar as primeiras coisas. Veja onde você caiu, meu irmão, veja onde você se decepcionou, veja quem foi a má companhia que esteve com você, veja qual foi o pecado que você nutriu e guardou no seu coração, e arrependa-se, para que você possa servir ao Senhor com tudo que você é, para que você possa servir ao Senhor com os anos que Deus já te deu. Você pode dizer: pastor, a minha casa se tornou um inferno, a minha vida se tornou um inferno, a minha perspectiva para o futuro é extremamente negativa. Pastor, o senhor não conhece a minha história, eu fui marcado por uma história cheia de dor, cheia de sofrimento. Ei, meu irmão, o paraíso também foi, o pecado também entrou naquele lugar, mas Deus, com o sangue de Jesus, reconciliou o homem com Deus. Deus, com o sangue de Jesus, nos aproximou novamente ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando Ele saiu dessa terra, Ele fez uma declaração poderosa. Ele fez uma declaração para mim e para você, para a igreja do Senhor. Ele falou para os seus discípulos, Ele disse assim: olha, eu preciso ir, eu vou mandar um consolador, mas tem uma notícia especial para mim e para você, queridos. Ele disse que Ele ia, e Ele iria preparar um lugar para mim e para você. Ele ia preparar um lugar para mim e para você. Há um lugar esperando você lá no céu, há um lugar esperando a minha família e a sua família lá no céu, há um lugar para Serra Talhada lá no céu. Nós não vamos entregar essa cidade para o diabo, nós não vamos entregar a nossa família para o diabo, nós não vamos entregar os nossos filhos para o diabo. Os nossos filhos é do Senhor, essa cidade é do Senhor. Se aqui está parecendo um inferno, nós vamos transformar esse lugar e vamos fazer esse lugar se tornar um paraíso para o Senhor. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, com os nossos erros, com as nossas falhas. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós não vamos guardar no nosso coração qualquer tipo de relacionamento negativo com o Senhor. Nós vamos expulsar as más companhias, nós vamos nos afastar dessas pessoas. Ei, meu irmão, minha irmã, se afaste dessa mulher que quer acabar seu casamento, se afaste desse homem que quer acabar o seu casamento, se afaste dessa pessoa que está te afastando de Deus. Busque verdadeiramente inundar o seu coração com aquilo que é mais poderoso, que é a palavra de Deus. Aquela serpente vai continuar cercando, ela vai continuar andando, ela vai continuar tentando influenciar, ela vai continuar tentando tirar você dos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que o Senhor dos senhores, que o Rei dos reis, aquele que é todo poderoso, Ele pisará na cabeça da serpente, Ele destruirá o mal, Ele matará o inimigo das nossas almas. E naquele dia eu estarei lá assistindo, você também estará lá assistindo. Nós glorificaremos o Senhor, porque o bem venceu o mal, porque o bem destruiu o inimigo das nossas almas. Ei, meu irmão,
As lutas, elas são necessárias. A Bíblia diz que nós enfrentaríamos lutas, que nós passaríamos por dificuldades, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Sabe por que nós deveríamos ter bom ânimo? Sabe por que nós deveríamos ter uma perspectiva abençoadora para o futuro? Porque Ele venceu o mundo, e aquele que venceu o mundo mandou dizer para você nessa noite: você também vencerá o pecado, você também terá força para se afastar das más companhias, você também voltará a servir ao Senhor, você voltará a dar o seu melhor para Deus. E quem vai dar o melhor para o Senhor, fica de pé agora, fica de pé agora. Vamos louvar, vamos celebrar o Senhor. Não há paralisia espiritual no nosso meio. Nós vamos ser curados, já somos curados para a glória do Senhor. Celebra o Senhor agora, em nome de Jesus.